Vamos aqui mais uma falando de Naruto então, meus amigos. Já de cara, não vou enrolar ninguém e pedir logo minhas desculpas. Sim, esse vídeo era para ter saído quinta-feira. Por que não saiu então? Procrastinação, é isso. Eu não vou inventar mentiras aqui para vocês, meus amigos do canal. A real é que eu sou um gigantesco procrastinador para escrever esses malditos roteiros, e aí eu terminei falhando em entregar o vídeo no dia prometido. Por isso então eu já peço desculpas. Seguindo aqui nossa introdução, acho que a gente vai ter que começar a se fazer a seguinte pergunta antes de todo o vídeo de Naruto. Será hoje o dia no qual eu falarei mal dessa obra? É hoje o dia no qual o Zé Médio vai esculachar Naruto? Veja que alguns inscritos aqui do canal disseram que tinham restrições quanto ao arco que vamos comentar hoje, que é o arco do reencontro com Sasuke, o arco do esconderijo do Orochimaru, o arco da ponte, eu sei lá como é que você quer chamar. O ponto é que alguns disseram que parecia um arco filler, que era meio chato e etc. Então aí eu já fiquei com o pé atrás. Estaria marcado no calendário o dia no qual eu crucificaria Naruto? Então foi nessa vibe que eu fui ler essa saga e trago-vos a resposta. Não, não é hoje o dia no qual eu vou falar mal de Naruto. Antes, muito o contrário. Eu cheguei até mesmo a cogitar colocar esse arco como meu favorito de todo o mangá, mas eu acho que ainda gosto mais do arco da Tsunade. Fique comigo aí que eu vou explicar as razões que me fizeram gostar tanto do arco da ponte, ou do esconderijo, ou do... enfim, vocês já entenderam. Antes, porém, devo pedir aquele maroto like para ajudar o trabalho aqui do canal. Já verifica sua inscrição aí e caso não seja inscrito, faça isso agora mesmo para continuar acompanhando minhas análises de mangá e anime por aqui. E se puder dar aquela velha compartilhada aí para nos ajudar a crescer sempre. E faça isso logo que aí o papai fica feliz, né? Agora vamos trabalhar. Novamente, uma saga de Naruto acerta tudo o que se propõe a fazer, sendo esse o grande mérito dessa parte da história. O pulo do gato, no entanto, está justamente no que a saga se propôs a fazer. Se o arco do Sasori tinha pretensões modestas e ambições simples, obtendo êxito nessas ambições, essa presente saga mira um pouco mais alto e tem o mesmo grau de sucesso. O ponto é que o arco do esconderijo tenta fazer várias coisas diferentes ao mesmo tempo e consegue, e essa proeza não é nada fácil de realizar. Aqui o Kishimoto se mostrou um verdadeiro artífice, um costureiro que enredou vários fios narrativos com garbo e elegância e construiu uma pequena pérola que talvez devesse ser mais apreciada pelos fãs. Vamos tentar decodificar cada um desses fios para tentar fazer justiça a esse arco. Em primeiro lugar, essa saga é talvez a mais interessante de todo o mangá do Naruto, do ponto de vista estrutural. Tudo já se inicia com um grande mistério, com toda aquela enigmática introdução do personagem do Sai. Essa pegada de mistério na história não é nada usual em Naruto, mas o Kishimoto a executa com grande eficiência, se valendo de todos os elementos necessários para enredar um bom mistério em sua história. O primeiro desses elementos é justamente a introdução do novo personagem. As primeiras cenas envolvendo o Sai e o Danzou são feitas de maneira a levantar uma grande suspeita no público, criando uma atmosfera de desconfiança em relação às verdadeiras intenções desse novo personagem. O passo seguinte é aumentar essa atmosfera de suspeição ao se colocar o contexto no qual o Danzou se insere. Quando sabemos quem é esse indivíduo, que tipo de plano ele tem para Konoha, sua visão de mundo e etc., o estranhamento quanto a ele e automaticamente quanto ao Sai já ficam ainda maiores. Aqui, malandramente o Kishimoto faz questão de deixar claro que o Danzou não gostava do terceiro Hokage e nem da Tsunade, que são personagens já mostrados como valorosos dentro do mangá. Tudo isso para levantar a pulga atrás da orelha do leitor acerca das verdadeiras intenções do Danzou e, como eu já disse, aumentar a atmosfera de desconfiança para com a dupla, ou seja, o Danzou e seu discípulo. O passo seguinte nessa equação é mostrar como o próprio Sai se porta de uma maneira estranha, como alguém que tem muito a esconder. Toda aquela obsessão dele em esconder seus verdadeiros sentimentos por trás de um sorriso falso e todo o seu comportamento esquisito aumentam ainda mais a suspeição do público. Ao longo do arco, o passado do Sai vai sendo revelado, mas aqui o Kishimoto é bastante malandro porque novamente ele dá pistas falsas ao leitor. Mas não é a pista falsa safada, ou seja, não é que o autor simplesmente mentiu para o público para depois tentar surpreendê-lo com um plot twist. Não, ele revela o passado do Sai, mas sempre de uma forma ambígua, com os heróis tentando deduzir que tipo de pessoa ele é e que tipo de objetivo ele realmente tem. E é óbvio, todo aquele segmento no qual o Sai parece se aliar ao Orochimaru serve para construir na mente de todos a ideia de que ele é realmente um indivíduo mal intencionado. Então some aí todos esses elementos, a introdução enigmática, toda a desconfiança quanto ao Danzou, o comportamento estranho, a suposta aliança com Orochimaru e o seu passado que vai sendo revelado aos poucos de forma ambígua,
E você tem aí todos os ingredientes que fizeram o Kishimoto construir um muito intrigante clima de mistério quanto aos seus novos personagens dentro da trama. Não preciso nem dizer que o fato de que esses elementos vão sendo colocados aos poucos também é um grande acerto narrativo do autor, na medida em que ele vai deixando o público saborear a atmosfera de estranhamento, vai mantendo a plateia no desconforto e na ignorância quanto aos verdadeiros planos do Sai, colocando pistas aos poucos, mas de maneira malandra, sempre mantendo a ambiguidade e reforçando o mistério até o momento certo, até o grande finale, onde tudo será revelado. Esse é um daqueles momentos que eu observo e fico me perguntando como alguém tem coragem de dizer que o Kishimoto não sabe escrever. Como alguém lê isso e pensa que o cara é um juvenil? Não entra na minha cabeça. Talvez ele tenha se perdido em algum momento e nós veremos isso em arcos futuros, né? Vamos ver se essa hipótese é verdadeira em arcos futuros. Mas saber escrever ele sabe. Vamos pra frente. O clima de mistério também aumenta quando somos introduzidos ao personagem do Yamato. Claro, no caso dele o enigma não é o verdadeiro foco, mas dá pra dizer que o fato de ele ser usado na missão por motivos inicialmente não muito claros ajuda a deixar o clima do arco mais instigante. Ali no início da saga, essa também é uma pergunta que se coloca. Por que o Yamato? Por que ele é tão importante nessa missão? Por que o Danzo se mostrou satisfeito com a escolha dele? E por aí vai. Então é um outro elemento a reforçar o mistério nessa parte da história, o que não deixa de ser uma escolha interessante por parte do autor, porque essa era uma coisa que Naruto não costumava fazer, Naruto enquanto obra, né? Como geralmente os personagens centrais de cada arco eram grandes conhecidos do público, esse clima de mistério nunca se colocava realmente. Quando ele coloca esses dois indivíduos novos aí, ele traz uma pegada bem distinta para essa saga, que a diferencia de todas as demais. Beleza, então o clima de mistério é o primeiro dos elementos que torna esse arco bastante interessante. Espero ter esclarecido o modo como o Kishimoto trabalha esses elementos, entregando-os do jeito certo e na hora certa para manter essa atmosfera diferente em todo o arco. O segundo fio com o qual o alfaiate Kishimoto trabalhou aqui foi o Orochimaru. É um ponto digno de nota que esse personagem novamente exerce a mesma função dentro do mangá de Naruto, e essa é uma função que ninguém mais exerce. Vamos chamá-la aqui de terceiro elemento. O Orochimaru é muitas vezes o terceiro elemento nos arcos de que participa. Como assim o terceiro elemento? Pensemos numa estrutura clássica de arco shonen. Geralmente nós temos o lado dos heróis e o lado dos vilões, ou seja, dois elementos. Pense aí, sei lá, no arco do Zabuza ou até no arco do Sasori mesmo. Você tem um conflito com dois lados. O Orochimaru geralmente entra nos arcos de Naruto justamente como um terceiro vértice nesse triângulo, sendo utilizado para tornar os conflitos mais ambíguos e abrindo várias possibilidades narrativas para a obra. Quando um autor trabalha com apenas dois lados em um conflito, há vários caminhos que ele pode percorrer com essa história, sem dúvidas, mas ainda mais caminhos ele pode trilhar quando mais um elemento independente é colocado ali. Note o adjetivo que eu acabei de usar, independente. Quando esse terceiro vértice atua com independência dos outros dois, aí a trama se torna realmente imprevisível. É esse terceiro elemento que pode, por exemplo, se aliar temporariamente a um dos outros dois para enfrentar o outro lado, ou pode ajudar ambos os lados da controvérsia por baixo dos panos, ou pode fingir ajudar um dos lados para lá na frente traí-lo, enfim. Muita coisa pode acontecer em um conflito com três partes. Abre-se também a possibilidade de trazer bons plot twists na trama, e os exemplos que eu mencionei anteriormente elucidam bem isso. Uma traição, uma aliança fingida, etc. Todos são exemplos de viradas surpreendentes no roteiro que podem ser feitas pelo terceiro elemento. Pensemos então no Orochimaru. Já é a terceira vez em Naruto que ele atua como o terceiro elemento. A primeira vez foi no Exame Chunin, onde ele apareceu e estabeleceu ali quase que uma trama paralela dentro daquele arco. Nós tínhamos o time Kakashi, que eram os heróis, e tínhamos todos os adversários que ali eram os antagonistas, os outros times, as próprias provas que eles tinham que passar eram obstáculos, etc. Aí de repente aparece o Orochimaru, demonstrando ter interesses muito particulares em toda aquela coisa do Exame Chunin, que naquele momento não estavam claros, mas que tinham algo a ver com Sasuke. A mesma coisa aconteceu no arco da Tsunade. Havia os heróis, Naruto e Jiraiya, e havia a Tsunade, que obviamente não era antagonista, mas cuja falta de vontade em virar Hokage de Konoha já era mais que suficiente para estabelecer o conflito do arco. Então o conflito era entre Naruto e Jiraiya versus a Tsunade, que não era vilã nem antagonista, mas que tinha um interesse contrário ao dos heróis, e por si só isso já formava um conflito. Aí do nada aparece o Orochimaru, tornando-se o vilão do arco e sendo usado como forma de mudar radicalmente os rumos daquela saga. Antes parecia que o conflito ia girar em torno apenas de convencer a Tsunade a voltar a Konoha, mas depois que o vilão apareceu, o arco virou uma controvérsia acerca de qual lado a Tsunade ia ajudar, se ela ia representar a Vila da Folha ou ajudar a destruí-la em nome dos próprios interesses pessoais. Agora, nesse arco aqui, o Orochimaru novamente é usado como terceiro elemento, só que agora ele foi promovido a terceiro elemento oficial da obra, porque nós temos o conflito Heróis versus Akatsuki
E aí temos ele. No arco passado, o Sasori, vilão da história, deu uma informação para Sakura com o intuito de prejudicar o Orochimaru. Agora, nós temos o Orochimaru poupando os heróis na esperança de que eles a ajudem a destruir a Akatsuki, fazendo o trabalho sujo por ele. O fato é o seguinte, a simples presença do Orochimaru já torna o enredo dos arcos dos quais ele participa mais sofisticado, porque ele é um personagem com objetivos próprios que não coincidem nem com os heróis, nem com a Akatsuki, sendo ele inimigo de ambos. Este presente arco o consolida como o terceiro elemento de todo o Shippuden, ou ao menos o terceiro elemento enquanto durar a Akatsuki, e nós já vemos o fruto dessa escolha do Kishimoto para o roteiro dessa parte. O início da controvérsia na ponte é envolto por reviravoltas, justamente se aproveitando dessa estrutura de três elementos. O Kabuto era o tempo todo um espião do Sasori? Os heróis estavam enganando o Kabuto e o próprio Orochimaru para pegar informações acerca do Sasuke? Aí de repente nós descobrimos que na verdade era o Orochimaru que estava enganando todo mundo e sabia da traição do Kabuto. Aí depois nós vemos que o Kabuto era quem estava enganando, entre aspas, Sasori, fingindo trair o Orochimaru. Depois eles descobrem que o Sasori não era o Sasori, mas sim o Yamato disfarçado, etc. Toda essa interessante trama de enganações e de expectativas e contra-expectativas é um produto direto do fato de o Kishimoto ter tornado essa uma controvérsia com três lados. E a controvérsia de três lados só foi possível por causa do Orochimaru e a sua independência em relação ao conflito principal. Por esse motivo, ele é também mais um dos fios do alfaiate Kishimoto para tornar essa parte um todo bem amarrado e bem pensado. Só que a coisa vai ainda além, meus queridos amigos. Se todo o mangá do Shippuden agora oficialmente tem a estrutura de um conflito de três partes, o mesmo pode-se dizer do próprio arco da ponte. Mas no arco da ponte, e isso aqui é o mais interessante de tudo, o terceiro elemento não é o Orochimaru, mas sim o Sai. No arco da ponte, o Orochimaru é o vilão da história. O elemento que traz a ambiguidade e que abre um grande leque de possibilidades narrativas é o novo personagem apresentado, na medida que não sabemos exatamente qual é o seu objetivo e que o Kishimoto nos dá todos os motivos do mundo para desconfiar dele. Percebem como os dois fios que eu mencionei anteriormente se juntam aqui? O mistério em torno do Sai e do Danzou e a estrutura do conflito de três partes se somam e se fortalecem mutuamente nesse arco. Então o fato de o Sai ser misterioso e ambíguo o coloca o tempo quase inteiro do arco como um terceiro elemento que nós não sabemos muito bem o que quer e o que vai fazer ao longo da história. E por sua vez o fato de esse ser um arco com três elementos aumenta ainda mais a atmosfera de desconfiança e suspeição na cabeça do leitor. O Sai é na verdade um aliado do Orochimaru? Ele vai trair o Orochimaru? Ele vai trair Konoha? Ninguém sabe até a hora certa. E aí malandramente o Kishimoto vai colocando várias hipóteses para explicar essas questões e resolver esse mistério. E essas hipóteses servem como expectativas para o leitor, que ele vai quebrar no tempo devido, gerando o fator surpresa no enredo. Enfim, o ponto é, o Orochimaru geralmente é o terceiro elemento em Naruto, e aqui ele é um pouquinho isso no início da parte da ponte. Ou seja, naquelas controvérsias envolvendo o Kabuto, o entre aspas Sasori e o Orochimaru, quem trai quem tá contra quem tá na frente de quem tá pensando melhor do que todo mundo, enfim, essa coisa toda. Nessa parte o Orochimaru é o terceiro elemento, porque ali em tese nós temos os heróis e a Akatsuki, e aí tem ele. Mas o Kishimoto pegou essa mesma estrutura geral do Shippuden e trouxe para o próprio arco da ponte, só que mudando os elementos. O Orochimaru, depois dessa cena da ponte inicial, passa a ser o vilão, porque a gente descobre que o Kabuto, na verdade, ainda é aliado dele, né? Só tava tentando pegar o Sasori desprevenido, e aí quando descobrem que não tem Sasori, a coisa vira um conflito de duas partes, ou seja, Orochimaru versus heróis, mas aí é o Sai quem começa a executar o papel de terceiro elemento. Perceba como o Kishimoto varia a estrutura, ou melhor, ele mantém a estrutura, mas ele muda a posição dos personagens dentro dessa estrutura, de maneira sutil, sem fazer nenhum estardalhaço quanto a isso. É bom demais, é por isso que eu tô dizendo, é uma pérola, você tem que ficar observando isso, esse arco como uma pérola da boa escrita, é maravilhoso. E é por conta desse tipo de hábil brincadeira com os elementos de roteiro que eu usei a analogia do alfaiate, do costureiro que vai tecendo vários fios para gerar um resultado sublime ao final de tudo. Aliás, só a título de exemplo, um personagem de shonen muito marcante que ocupa o papel de terceiro elemento é o Hisoka de Hunter x Hunter. E os fãs dessa obra sabem o quão melhor os enredos dos arcos se tornam por conta desse personagem. Porque ele também tá sempre ali com o seu interesse próprio em cada arco. Então tem hora que ele se junta com a Genei Ryodan, tem hora que ele se junta com os heróis. E a gente nunca sabe muito bem o que é que ele quer fazer, o que é que ele vai fazer. E isso torna o enredo um pouco mais sofisticado, um pouco mais complexo, vamos dizer assim. E o Orochimaru vai nessa mesma esteira aí. E eu acho que eu nunca vi ninguém elogiando ele assim, por esse motivo. Eu nunca vi, né? Não vou dizer que ninguém nunca falou, porque eu também, né? Mas eu nunca vi. Então, nos atentemos a isso aí, senhores. Tudo muito bem, tudo muito bom. Só que o arco do esconderijo traz ainda mais uma coisa importante. Nesse arco nós temos uma grande batalha escaralhada também. E isso é sempre bem-vindo em obra shonen, certo?
Aqui nós temos mais uma luta de monstros, né, entre aspas, para usar um termo dito pelos próprios personagens da obra, que eu acho que foi até o Kabuto que disse isso, que era uma luta de monstros. E mais uma vez esse tipo de luta envolve o Orochimaru. Esse é outro elemento recorrente que o Kishimoto usa para esse personagem. A luta dele contra o terceiro Hokage é uma luta de monstros, porque é cada jutsu absurdo e bizarro que, meu Deus do céu. A luta dele no final do arco da Tsunade também é uma luta de monstros, e aqui até de maneira até um pouco mais literal, né? Porque todos eles usam o Kushiyose no Jutsu, né? E aí fica realmente a luta de monstros, de caso de Kaiju, né? E agora mais uma. No caso dessa luta de agora, 2 são os méritos para o enredo de Naruto como um todo. O primeiro, óbvio, é mostrar que o Orochimaru é realmente um ninja extremamente poderoso. Vê-lo enfrentar de igual para igual, ou quase isso, a monstruosidade que é a raposa de 4 caudas, só confirma para o leitor que o Orochimaru é realmente tudo o que dizem que ele é em termos de poder. O outro mérito é nos mostrar as novas possibilidades do Naruto. Esse até foi um ponto que algum de vocês trouxe aí no comentário e que eu concordei. Após o time skip, eu esperava ver uma grande evolução na força do protagonista, né? Depois dele ter passado tanto tempo treinando com o Jiraiya, a gente esperava que ele viesse diferenciado. Mas o arco do Sasori não nos trouxe nada disso. Agora no arco da ponte nós finalmente temos alguma coisa nesse sentido e vemos que ele consegue até certo ponto dominar a força da raposa de 3 caudas. Na quarta cauda ele perde completamente o controle, mas de toda forma é um poder que ele já é capaz de manifestar, apesar de não controlá-lo. E que baita poder monstruoso, hein? Então de um jeito ou de outro nós vemos que o Naruto realmente está mais poderoso do que nunca, ou seja, não tem técnicas novas, ele ainda está usando o Rasengan, ele ainda está mais ou menos na mesma de sempre, ele não aprendeu grandes técnicas, que era uma coisa que a gente poderia esperar depois de tanto tempo de treino com o Jiraiya. Mas, querendo ou não, ele aparece agora muito mais poderoso, muito mais perigoso do que ele era antes, com muito mais capacidades de batalha do que ele tinha antes. Talvez isso não tenha nada a ver diretamente com o Jiraiya, talvez, mas justifica o time skip pelo menos, né? Diz, não, você ficou 3 anos sem ver o Naruto, veja que agora ele sabe fazer mais coisas, ele consegue fazer mais coisas, ele tem mais poder do que o que ele tinha da última vez que você viu. E isso não tinha no arco do Sasori e é um pouco decepcionante, então tem aqui, isso é importante. Aliás, a arte do Kishimoto para representar a monstruosidade, a aberração que é essa raposa de 4 caudas, é um outro elemento digno de nota, que ajuda a passar visualmente o impacto e a desumanidade representados por essa nova forma do protagonista. Então a luta em si é mais um grande desfile de técnicas absurdas e grandes emanações de chakra do que qualquer tipo de roteiro bem escrito, bem elaborado, mas me parece que o propósito é justamente esse. É uma luta de monstros, afinal. Aqui, mais importa a grandiosidade do que é mostrado do que estratégias de combate ou coisa desse tipo. Justamente você quer mostrar uma coisa muito grandiosa, muito over, para mostrar o poderio absurdo dos personagens, o quanto o Naruto tá poderoso nessa nova forma, e o quanto o Orochimaru é um grande ninja porque ele consegue bater de frente com uma forma absurda dessa. Então é mais importante impressionar o leitor com essas grandiosidades do que estabelecer um roteirinho bem articulado, bem escrito, cheio de viradas e tal. E a monstruosidade dessa nova forma do Naruto ainda traz questões para o personagem, né, sobre até onde ele está disposto a ir para salvar o Sasuke, etc. Isso nos leva ao próximo ponto. E o próximo ponto é nada mais nada menos que o próprio personagem do Yamato. É justamente no contexto da tal luta de monstros que o Kishimoto nos justifica plenamente a participação desse cidadão no arco. Primeiramente, é óbvio, porque só ele é capaz de conter o Naruto quando este atinge a tal da forma da raposa de 4 caudas. E aí o autor nos dá todo o contexto das habilidades do Yamato e ainda liga o seu passado ao do Orochimaru, né? Então tem toda uma explicação do porquê que ele tem aquelas habilidades que já estava sendo mostrado ao longo do arco e que o pessoal tava... Era um pequenininho elemento de mistério também de por que esse cara tem as habilidades do primeiro Hokage. Aí depois é explicado e isso tudo tem a ver com o porquê ele tá naquela missão, então beleza. Mas ainda mais importante do que isso, para justificar a presença do novo personagem nessa saga, é a cena na qual ele exerce um grande papel de liderança para o Naruto. Logo após conter a força da raposa de 4 caudas, o Yamato explica tudo para o protagonista, tudo que tinha acabado de acontecer, né? Dizendo a verdade que a Sakura queria esconder acerca de que o Naruto foi quem causou todos aqueles danos nela e no ambiente, mas além disso ele consegue também ler a alma do Naruto ali naquele momento. É ele quem lança o questionamento acerca de quão longe o Naruto estava disposto a ir para salvar o Sasuke e de que era essencial não se perder no caminho para esse objetivo. É ele quem abre os olhos do Naruto para o gigantesco potencial que o herói possui e que o Yamato vai reparando aos poucos ao longo da batalha contra o Orochimaru e que talvez o próprio Naruto ainda não tinha percebido, ou seja, o Yamato vai vendo o modo como o Naruto consegue lidar com aquela força monstruosa da raposa de 9 caudas, né? Que ele controla até as 3 caudas e só por isso ele já percebe que o Naruto é muito forte, é muito poderoso. E talvez o Naruto não tivesse percebendo isso, talvez o Naruto achasse que ele tinha que se entregar por completo à força demoníaca para poder salvar o Sasuke. Então é o Yamato que tem que puxar ele de volta para a realidade e dar essa importante lição para ele. Isso vai sendo construído aos pouquinhos ao longo da luta contra o Orochimaru, então não é nada forçado. Em uma palavra, o Yamato exerce aí um papel de liderança real
final, ele tem cenas de verdadeiro impacto narrativo e dramático dentro do arco, para além de sua utilidade mais óbvia como elemento de coerência do roteiro, como sendo o cara que tinha os poderes capazes de conter o Naruto, etc. Então se o Sai tem toda a sua presença justificada por todo o mistério que ele traz ao arco, e também pela sua construção enquanto personagem, o Yamato está justificado pelos seus úteis poderes, né, que é um elemento de coerência do roteiro, ou seja, para que o Naruto pudesse ser contido e para que aquela luta pudesse acontecer, tinha que colocar o personagem como o Yamato com aquelas habilidades, então é um elemento de fechamento de coerência do roteiro, mas também por essa cena verdadeira de liderança aqui exercida, o que o torna um bom personagem já de cara. Então ele faz sentido dentro do roteiro e ele tem boas cenas de impacto dramático. Na parte final do arco, o Kishimoto nos dá as devidas recompensas para todo o mistério envolvendo o Sai. Toda a construção que ele vai fazendo desse enigma, e que nós já explicamos anteriormente no vídeo, consegue gerar todos os frutos ao final. Ele vai trabalhando tudo aos poucos e fazendo os personagens elaborarem hipóteses acerca de quem é verdadeiramente o Sai. Tudo isso serve como expectativa para o leitor, como eu já disse. Quando chegamos na parte final do arco, o autor quebra essas expectativas, gerando assim um correto plot twist do ponto de vista da escrita, mas ele não se contenta com isso. Aos 45 do segundo tempo, ele traz ainda mais uma hipótese levantada pelos heróis para conseguir fazer um último plot twist, e esse último ligado ao desenvolvimento do Sai enquanto personagem. Como eu só falei em termos de estrutura e de função, vou tentar explicar isso de maneira mais clara para que ninguém fique confuso. Após o Sai se juntar ao Orochimaru e deixar seu caderno de desenhos para trás, os heróis começam a teorizar que ele talvez queira destruir Konoha junto com o Orochimaru, sendo esse o plano do Danzou desde o início. E isso tudo faz sentido com o que sabíamos acerca desse enigmático personagem do Danzou, né? Também existe a hipótese de que o Sai teria matado seu próprio irmão e que tudo isso estava representado naquele caderno dele. Essa é a expectativa criada para o leitor. Essas são as duas hipóteses que os heróis levantam sobre o Sai e que criam a expectativa na cabeça do leitor acerca de quem ele é. Aí nós descobrimos na verdade que o objetivo do Sai era matar o Sasuke, porque ele representava uma possível ameaça a Konoha, e o modo como nós e os heróis descobrimos isso é ao mesmo tempo um plot twist, porque quebra a expectativa anterior de que ele queria destruir Konoha. Na verdade ele não queria trair Konoha, ele estava trabalhando em favor de Konoha e para tanto ele queria matar o Sasuke. Então é uma quebra de expectativa, mas é ao mesmo tempo uma nova hipótese sendo levantada, o que ocorre quando o Yamato descobre aquele diáriozinho no qual o Sai registrava todos os seus alvos. Então ali a gente descobre o verdadeiro objetivo dele e já cria uma nova expectativa para ele, ou seja, então beleza, ele está indo atrás do Sasuke para matar o Sasuke. Só que aí nós descobrimos que na verdade mesmo o Sai queria levar o Sasuke de volta a Konoha. E esse é o segundo dos plot twists, ou seja, a gente tinha acabado de descobrir que o objetivo dele era matar o Sasuke, só que agora a gente descobre que ele na verdade queria resgatar o Sasuke. É uma virada dentro da virada. A primeira virada é a de que ele queria matar o Sasuke. A segunda é a de que ele na verdade queria salvá-lo. Mas esse segundo plot twist tem tudo a ver com o arco do personagem pelo qual ele passa ao longo da saga. A missão dele e o objetivo inicial era realmente matar o Sasuke, mas a experiência que o Sai teve com o Naruto e as palavras que ele ouviu do herói o fizeram trair seu objetivo inicial e passar a querer salvar o Sasuke. Então, em resumo, nós temos dois plot twists que são gerados como recompensa por todo o mistério construído cuidadosamente ao longo do arco, e isso tudo ainda está ligado ao desenvolvimento do próprio personagem do Sai ao longo de toda a saga. É ou não é habilidoso o tal do Kishimoto? Pera aí, pô, o cara manja muito, ué. Enfim, nós temos a aparição do Sasuke ao final, e acerca dela eu não tenho muito a dizer. Apenas pontuo que gosto da representação visual dele nas primeiras cenas, nas quais ele está banhado pelas sombras, representando de maneira óbvia, mas eficiente, a alma do personagem naquele momento. Mas confesso que achei engraçado que ele passa boa parte do tempo escondido pelas sombras, ocultando sua aparência, mas quando ele dá as caras nós vemos que ele não mudou porra nenhuma, tipo, parece que vai ter alguma grande coisa diferente na cara dele ou algo assim, mas não, ele é só o mesmo Sasuke de sempre. Não tô criticando, eu só achei divertido, mas eu obviamente entendo que a coisa dele estar sempre no escuro era uma forma de mostrar como ele estava envolto pelo mal, como ele estava com o coração enegrecido, essa coisa toda, eu sei. Só tô dizendo que achei divertido que ele apareceu e era só o mesmo cara de sempre com outra roupa. A única nota negativa que eu vou trazer aqui é a mudança do Sai. E aqui eu não vou falar que ela foi rápida demais não. E também não direi que ela não faz sentido. Eu realmente entendo o caminho que o Kishimoto traçou para o personagem trilhar, e esse caminho me parece fazer sentido. Mas alguma coisa me incomodou aqui. Eu não sei nem ao menos colocar em palavras para explicar para vocês, mas eu acho que eu posso resumir dizendo que talvez toda essa coisa tenha sido infantil demais, ou óbvia demais ao ponto de perder um pouco a verossimilhança. Particularmente, aquela cena na qual ele se lembra do desenho que ele tanto queria mostrar ao seu, entre aspas, irmão, me incomodou sobremaneira. É sério que o tal do desenho que o Sai não conseguia se lembrar de jeito nenhum era só ele e o irmão dele sorrindo juntos? Apertando a mão? Toda aquela ambiguidade construída em torno dele se resolve dessa maneira simplista e até meio infantil? Toda aquela suposta complexidade do personagem se resume a isso?
Era tudo uma questão de que ele tinha verdadeiros laços de companheirismo com esse tal amigo, esqueceu tudo e lembrou de tudo ao ver o Naruto e era só essa a resposta ao final de tudo? É meio insatisfatório pra mim. Repito, não é que não faça sentido. Sentido faz. Mas me parece aquela história da montanha que paria um rato. Parecia que seria algo mais interessante, mais complexo, ou para usar uma palavra que eu usei muito para definir o Sai, mais ambígua. Essa solução parece mais saída de uma história da Disney ou coisa assim, o que por si só não é um problema. Inclusive eu adoro a história da Disney. Só que não me parece combinar com o que estava sendo estabelecido para o Sai. Parece que o caminho que o Kishimoto estava levando ele era um, e essa solução é muito descolada, muito estranha. Eu achei muito estranho, achei que não teve muito a ver com o personagem, muito história de conto de fada, sei lá. Esse leve incômodo eu tive, mas de resto, o arco foi topíssimo. Mas não é melhor que o da Tsunade não, porque o da Tsunade tinha como ponto forte justamente esse bom trabalho da questão humana dos personagens, que aqui eu acho que deixou um pouco a desejar no caso do Sai. Beleza, senhores, concluímos aqui mais um episódio de Mamando o Kishimoto, e hoje nos superamos na puxação de saco, né? O arco da ponte é, vou repetir, uma pérola de boa escrita que deveria ser apreciada sem moderação pela fanbase. Aqui, o autor trabalha em várias frentes ao mesmo tempo e obtém sucesso em quase todas elas. Temos um mistério que perpassa todo o arco e que é bem trabalhado, sempre com novos elementos para abastecer esse mistério e esse clima de desconfiança. Temos também um conflito de 3 partes que se vale muito bem dessa estrutura para trazer plot twists, quebra de expectativas e tramas de traição bem trabalhadas ao longo dos capítulos. Temos uma luta ambiciosa e grandiloquente que termina por valorizar os personagens nela envolvidos. Temos um trabalho muito eficiente com o personagem do Yamato, tanto em termos de roteiro quanto de dramatização. Temos a estrutura do conflito de 3 partes sendo expandida para todo o mangá de Naruto. E temos todo o trabalho feito em torno do Sai, que é muito bem executado em 95% do tempo. A solução para o personagem foi insatisfatória, mas bicho, olha o tanto de coisa que o Kishimoto trabalhou com eficiência ao mesmo tempo dentro desse arco. Isso aqui é trabalho de mestre. Por hoje é só, desculpas pelo atraso do vídeo, espero que a qualidade tenha compensado essa demora. Dá aí o like maroto, compartilha o vídeo para os naruteiros de plantão e se inscreve no canal se ainda não for. Semana que vem, vamos nos aventurar novamente entre os filmes de Dragon Ball. Até lá!